Você conhece a história do Pinóquio? Eu tô te perguntando isso porque eu super achava que conhecia, mas esses dias fui ler o livro de verdade e vi que tudo que eu pensava estava bem equivocado. Mas calma, no vídeo de hoje eu vou te falar sobre o que eu achava que era a história do Pinóquio, sobre o que realmente é a história do Pinóquio e sobre o que a gente pode tirar dela. Eu sou a Bel e este é o Conta Outra, um espaço onde a gente conversa sobre literatura infantil. Se você está chegando aqui agora, quero te convidar a se inscrever no canal e a ativar as notificações para ficar sabendo sempre que entrar um vídeo novo por aqui. Esse vídeo aqui do Pinóquio faz parte de uma playlist onde eu tenho lido e trazido um pouco sobre a história dos clássicos da literatura. Esses livros e personagens que a gente acha que conhece, que a gente já ouviu falar, que a gente tem assim uma breve noção da história, às vezes por ter visto filme ou por já ter ouvido falar e visto pedaços em outros lugares, mas que na verdade, muito raramente a gente realmente teve o contato com a história original. E a minha ideia nessa playlist é que você possa conhecer e se encantar e mostrar para os seus filhos os personagens e as histórias ali, no original. Como eu falei, esse vídeo faz parte de uma playlist. E se você tiver alguma sugestão para mim, quiser que eu traga aqui a minha visão sobre alguma outra história, você pode deixar nos comentários desse vídeo ou pode me procurar lá no Instagram e falar mais diretamente comigo, que lá eu respondo assim bem mais rápido. Mas então, vamos pro vídeo? O que eu achava que era a história do Pinóquio? Eu sempre achei que a história do Pinóquio era a história de um boneco que mentia, né? Que ele passava a história inteira contando mentiras e vendo seu nariz crescer e diminuir, crescer e diminuir. E eu também pensava que o Pinóquio era um boneco que passava a história inteira querendo ser um menino de verdade, que esse era o grande propósito da vida dele. Mas, lendo o livro, aqui, a história original, As Aventuras de Pinóquio, escritas por Carlo Collodi, nessa versão aqui que eu li, que foi traduzida pela Marina Colasanti e editada pela Companhia das Letrinhas, eu descobri que eu estava bem enganada. Apesar de aqui ter um texto, uma tradução bem gostosa de ler, é um texto realmente muito gostoso, uma leitura muito fluida, eu não indico muito essa edição aqui, porque nesse livro aqui só vem mesmo a história, não tem nenhuma informação extra sobre a história, sobre o autor, nada além da história mesmo. E como é uma história de 1881, uma história clássica, uma história que fez parte da infância de muitas crianças e que marcou mesmo a história da literatura, eu acho que isso é uma falha da edição, porque é um livro que merece mais informações. Mas tá, essa é uma edição de 2002, então talvez em 2002 não se tinha ainda essa preocupação, né, de trazer essas informações nos livros de literatura infantil. Eu vou deixar algumas outras opções de boas edições que tem o texto integral das Aventuras do Pinóquio aqui na descrição do vídeo para vocês poderem dar uma olhada. Como eu falei, o autor da história é o Carlo Collodi, que é italiano. E as histórias, as aventuras do Pinóquio, elas antes de se tornarem um livro, elas eram escritas e publicadas por ele em um jornal. E depois de várias histórias, várias aventuras publicadas, elas foram juntadas e transformadas ali num livro. E isso aconteceu em Florença, na Itália. E essa é uma cidade que explora bastante a imagem do Pinóquio, né? Lá tem muitos artesanatos, muitos souvenirs, né, que exploram o personagem do Pinóquio, principalmente para os turistas. E como eu sei disso porque eu tenho amigos que já viajaram para lá e trouxeram souvenirs para mim. E se você tem algum amigo que já viajou para Itália, se ele for seu amigo de verdade, for um amigo bem legal, ele com certeza vai trazer, nem que seja assim, um lápis do Pinóquio para você. Antes de contar sobre a história, eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre como é a estrutura do livro. É um livro com 36 capítulos e os capítulos são todos pequenininhos. Eles variam até de tamanho, mas em geral eles têm, sei lá, de 5 a 10 páginas no máximo. E sempre no início do capítulo tem aqui um resuminho que diz o que vai acontecer no capítulo. Isso é bem legal, assim, pra gente fazer a leitura com as crianças, né? Porque a gente vê o que vai acontecer e aí a gente vai ver depois, vai ler na história como que as coisas acontecem.
E é um resumo bem assim, tipo manchetezinha de jornal, ó. Por exemplo, Gepeto, de volta à sua casa, começa logo a fabricar a marionete e lhe dá o nome de Pinóquio. Primeiras travessuras da marionete. E aí aqui ele vai contar, né, como que acontece isso. E as ilustrações desse livro aqui são todas em preto e branco, feitas pelo Odilon Moraes. Só a capa que colorida. Bem bonitinho, né? Sobre indicações, para quem eu indico ler esse livro, eu vou falar lá no final do vídeo. A história começa assim, ó. Era uma vez um rei, dirão logo meus pequenos leitores. Não, crianças, erraram. Era uma vez um pedaço de madeira. Nessa parte vocês já podem ter uma ideia de como é gostosa a leitura, né? Nessa leitura, o autor ele tá nos permitindo que o leitor se enxergue como leitor, né? Que ele perceba que o autor está falando com ele. Ele faz essa conversinha, assim, em alguns momentos ao longo da leitura. E é uma leitura muito gostosa, assim, com várias frases, vários trechos que nos fazem pensar, assim, uma linguagem bonita, coisas que dão vontade da gente sair citando, sabe? E contando para os outros. E esses aspectos, quando a gente percebe isso nos livros, a gente percebe que os livros trazem uma riqueza literária. Mas então, a história começa mesmo com um pedaço de madeira. E era só um pedaço de madeira, não tinha nada demais nele. E quem era o dono desse pedaço de madeira não era o Gepeto, era o Mestre Cereja, um amigo do Gepeto, que também era carpinteiro. E a história já começa com uma grande confusão, porque o Gepeto vai visitar ali o Mestre Cereja, e o Mestre Cereja tá ali mexendo naquele pedaço de madeira, e esse pedaço de madeira, ele já tem vida. Ele já fala e ele já se mexe e ele já causa confusões. Enquanto o Gepeto e o Mestre Cereja estão ali conversando, por exemplo, o pedaço de madeira xinga o Gepeto, fala sobre um apelido que ele tem e que ele odeia. E como era só um pedaço de madeira, o Gepeto acha que quem falou isso foi o amigo dele, o Mestre Cereja. E aí o que acontece? Acontece confusão. Eles começam a brigar e se batem, nananana. E aí um perde a peruca e é uma confusão assim bem engraçada, bem cômica. E no fim, para eles fazerem as pazes, o Mestre Cereja dá então esse pedaço de madeira de presente pro Gepeto e o Gepeto constrói um boneco. E quando ele tá terminando de construir o boneco, a última coisa que ele vai fazer no boneco são os pés. E adivinha o que acontece quando ele termina de fazer os pés do boneco, que é o Pinóquio? Ele sai correndo. Ele já foge. E o Pinóquio é esse boneco que quer fugir, que quer ter liberdade, que quer fazer aquilo que ele quer, que é bem aventureiro e bem sapeca e bem malandro também. O Pinóquio, ele não quer obedecer regras, né? Ele não quer fazer as coisas que as crianças precisam fazer. Aquilo que as boas crianças, que os meninos educados fazem. Ele não quer ir pra escola, ele não quer ajudar os outros, ele não quer trabalhar, ele só quer viver na vadiagem, e ele inclusive usa essas palavras. E em um momento da história, já lá pro meio da história, depois de várias aventuras, depois que ele passa pelo circo, depois que ele é roubado pelo gato e pela raposa, ele encontra a Fada Azul. E aí a Fada Azul cuida dele porque ele tá doente, e é só lá no meio da história com a Fada Azul, quando ela faz uma pergunta para ele e ele não quer contar a verdade porque ele tá com medo e ele mente, que o nariz dele cresce. E aí é bem legal que a fada diz pra ele, ela diz assim, que as mentiras, meu menino, se reconhecem logo, porque são de duas espécies, as que têm pernas curtas e as que têm o nariz comprido. E a sua é justamente daquelas que têm o nariz comprido. Falei que ele tem vários trechos assim que dá vontade da gente sair citando. Mas bem, depois dessa única situação em que o Pinóquio mente e o nariz dele cresce, isso só volta a acontecer em mais um momento lá no final da história. O resto da história é sobre um menino egoísta que não quer ter obrigações nenhuma, que quer viver só uma vida boa. E a outra característica, outra informação que pra mim sempre foi o centro da história, que era a vontade do Pinóquio de deixar de ser um boneco e se tornar um menino de verdade, é uma coisa que aparece também de um jeito bem diferente, porque em nenhum momento no livro essa é a vontade dele. Isso é uma coisa que a Fada Azul, lá no final da história também, resolve prometer pra ele. Ela diz que, depois se fizer tal coisa e tal coisa, se tu te comportar, depois de uma festinha,
festinha, né, que a gente vai oferecer para os seus colegas da escola, aí sim eu vou te dar um presente especial. E eu vou fazer com que você se torne um menino de verdade. Só que isso acontece já lá mais pro final da história. E até então essa informação não aparece, não parece que o Pinóquio queria ser um menino de verdade. Aí tá, depois disso, ele acaba não conseguindo cumprir com o que ele precisava para se tornar um menino de verdade naquela ocasião. E aí sim, é um desejo dele, mas também não é uma coisa que ele fala constantemente. É uma coisa que vai aparecer lá bem no finalzinho da história novamente, onde depois de ele se transformar, né, depois de ele mudar toda a sua forma de viver, ele ganha esse presente de se transformar em um menino de verdade. E agora então, na parte final do vídeo, o terceiro ponto, né, onde eu quero falar um pouquinho com você sobre as lições que a gente pode tirar dessa história, eu quero compartilhar também um pouco de uma reflexão que eu fiz depois da pesquisa que eu fiz antes de trazer esse tema aqui pro vídeo. Quando eu li a história, eu não tinha lido nada sobre a história ainda, não tinha lido nenhuma crítica literária, não tinha ouvido ninguém falar sobre, né, ninguém assim num papel de estudioso da literatura infantil falando sobre a história do Pinóquio. Não, eu fui lá e encarei a história e entendi, né, e ouvi e fui tirando as minhas próprias conclusões. Depois disso, eu dei uma pesquisada, não quis pesquisar tanto mais teoricamente, assim, mais aprofundadamente no autor, né, naquilo que era a intenção dele, mas eu ouvi algumas outras opiniões e algumas outras reflexões de pessoas que também leram, que também gostam de estudar literatura infantil e leram a história e compartilharam aqui no YouTube principalmente. E eu achei muito interessante como a minha visão sobre a história foi completamente diferente. E isso é uma coisa muito legal que a literatura nos permite, que os livros nos permitem, porque os livros, eles permitem que a gente também seja um pouco autor, né? Eles permitem que a gente imagine também e que a gente enxergue aquilo que está além da história a partir de quem nós somos. Por exemplo, as pessoas que eu ouvi falando sobre a história do Pinóquio falaram muito, enfatizaram muito a infantilidade do Pinóquio, né? A infância e a vontade da liberdade que é tão natural da infância e como que o mundo mau e cruel vem lá e choca contra isso, né? E prende as crianças e coloca elas ali numa caixinha, numa gaiola e mostra para elas como elas precisam se comportar e doutrinam as crianças e trouxe tudo isso assim com um olhar de que o mundo é muito mau e de que o importante é ser livre, né? O importante é correr para a liberdade que já é natural de nós. E foi muito engraçado porque isso não é muito comum de acontecer comigo. Eu geralmente assim aceito muito bem aquilo que eu ouço, mas quando eu tava ouvindo essas coisas depois de ter lido a história, eu a cada pouco parava e olhava pro Juliano assim, meu, eu não posso discordar mais de uma pessoa como eu tô discordando agora, nesse momento. Porque o que eu vi no Pinóquio foi muito diferente. Eu vi no Pinóquio as características mais naturais da humanidade. Uma criatura ali sendo criada, nova, né, criança, que é como as crianças são, que é egoísta, que só enxerga a si mesmo, como as crianças são, né? As crianças ali no início do seu desenvolvimento, até uns 2 anos, elas não têm nem noção de que existem outras pessoas. Para elas, elas são o centro do mundo, e isso faz parte do desenvolvimento. Mas é nosso papel enquanto educadores, enquanto adultos, enquanto humanidade, enquanto sociedade, mostrar para as crianças que elas vieram sim sendo únicas no mundo, mas que elas estão em um mundo onde existem outras pessoas. E o ideal não é manter essa liberdade, manter essa individualidade e essa vontade assim de fugir de qualquer regra. Não, a gente precisa aprender a viver em sociedade. Ninguém tá sozinho no mundo. É óbvio que é importante a gente manter a simplicidade, né, a inocência da infância. Tem muitas coisas na infância que são saudáveis a gente conseguir manter ali dentro de nós, acesas ou pelo menos acessíveis para que a gente possa recorrer a isso em algum momento. Mas a gente precisa crescer. As crianças precisam crescer e é nosso papel ajudar elas nesse processo. Na história, o Pinóquio ele só se torna humano quando ele deixa de olhar para ele acima de todas as coisas.
quando ele consegue ter um domínio próprio, quando ele consegue colocar os outros, o interesse dos outros e a preocupação dos outros acima dele mesmo. É muito interessante como no início da história, ali surge aquele pedaço de madeira que não tem assim uma procedência, mas já tem uma vida, né? Ele já fala, ele já se mexe sozinho e logo que ele se torna um boneco, ele já sabe quais são as obrigações dele, ele já entende as regras ali da sociedade. Só que ele não quer seguir, mas com o tempo ele vai percebendo que conforme ele não segue as regras, ele vai machucando as pessoas que amam ele. Por exemplo, lá no início, o Gepeto, o pai dele, ele vende a sua roupa, o seu casaco, a única coisa que ele tinha, para comprar livros para o filho ir para a escola. E aí ele pega os livros e vai para a escola, né? Tá ali tentando obedecer, porque o pai, né, fez um sacrifício por ele. Mas aí ele encontra um circo e aí ele quer ir naquele circo, só que aí ele não tem dinheiro. Aí o que ele tem para conseguir as entradas, os ingressos? Ele tem o livro. Aí o que ele vai fazer? Ele se esquece do pai dele e vende aquele livro para ir assistir o circo e matar a aula. Mas depois a consciência dele vem e mostra para ele, lembra ele de que, pô, teu pai tá sofrendo por tua causa. Tu não precisava ter feito isso. Seu pai fez um sacrifício por ti e olha como tu tá te comportando. E aí ele começa a ter essas lutas, né? Essas lutas da própria consciência dele. Claro, muitos personagens ao longo da história vêm e falam pra ele, dão umas lições de moral, né? Tem muitos ditados que são trazidos no texto, assim, que são bem interessantes e coisas que às vezes ele ouve e concorda, às vezes que ele ouve e rebate, mas que ele não consegue seguir, porque a vontade dele, né, essa vontade egoísta de ter liberdade, de aproveitar a vida, ela é mais forte do que a razão. Só que isso vai mudando ao longo da história, né? Conforme ele vai crescendo, isso vai mudando. E lá no final, depois de várias lições, ele então começa a colocar a vida do pai em primeiro lugar, começa a se preocupar e a cuidar do pai que foi tão bondoso para ele. E é só quando ele coloca o desejo dos outros na frente do desejo dele que ele se torna humano. E eu pensei muito nisso, né, na nossa formação enquanto adultos, porque enquanto a gente é criança, enquanto é adolescente, é normal e é aceitável que a gente tenha esses lapsos egoístas e que a gente faça as nossas burradas, as nossas cagadas, né? Que a gente não consiga ter domínio sobre as nossas ações, né? Que a gente até pode saber o que é o ideal, mas às vezes a tentação é tão grande e aí a gente vai lá e cede. Mas isso não é mais aceitável na vida adulta. Ser adulto é ser responsável por si mesmo e pelas suas ações. E as crianças, elas precisam ir aprendendo isso com o tempo. Mas então, para quem eu indico a leitura das Aventuras do Pinóquio? É uma história muito divertida e é uma leitura assim cheia de camadas, né? Ela tem muitas coisas que vão ser compreendidas depois de uma segunda, de uma terceira leitura, dependendo de que fase da vida você tá. Mas eu super acho que por ser um livro de capítulos e capítulos pequenos e gostosos de ler, ela pode começar com uma leitura compartilhada com as crianças já bem pequenas, ali pelos 4, 5, 6 anos, sabe? E depois, ali pelos 7, 8, 9 anos, as crianças já podem ir lendo sozinhas também. E por hoje é isso. Se você gostou, curte o vídeo e compartilha ele com outras pessoas que possam gostar também. E se você quiser conhecer outras histórias que trazem o Pinóquio, outros livros que trazem outras visões sobre ele, pode assistir esse vídeo aqui, onde eu apresento algumas adaptações dessa história. Muito, muito, muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. A gente se vê no próximo. Boas leituras e boas histórias. Tchau!